Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Estamos justamente num ponto em que ele nos descreve aquela situação dos primeiros tempos em que ele se reconhece ali como um ser vivente, ou seja, continuou vivo, mesmo tendo julgado que tivesse terminado sua vida, e no entanto, encontrava-se em situação deplorável, e ele nos traz muitos detalhes, muitos aprendizados, nos trazendo inclusive ensinamentos em relação àquilo que ele percebia no seu entorno. E vamos lá, quando ele continua. Um dia, profundo ao quebramento, sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Fraqueza insólita conservou-me aquietado como desfalecido. Eu e muitos outros cômpares de minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Não se tinham passado, porém, sequer 24 horas desde que o novo estado nos surpreendera, quando mais uma vez fomos alarmados pelo significativo rumor daquele mesmo comboio que já em outras ocasiões haviam aparecido em nosso vale. Eu compartilhava o mesmo antro residencial de 4 outros indivíduos. Como eu, portugueses, e no decorrer do longo martírio em comum, tornáramos-nos inseparáveis, à força de sofrermos juntos no mesmo tugúrio de dor. Dentre todos, porém, um sobremaneira me irritava, predispondo-me à discussão com usar, apesar da situação precária, o monóculo inseparável, o fraque bem talhado e respectiva bengala de castão de ouro, conjunto que, para o meu conceito neurastênico e impertinente, o tornava pedante e antipático num local onde se vivia torturado com odores fétidos e podridão em que a nossa indumentária dir-se-ia empastada de estranhas substâncias gordurosas, reflexos mentais da podridão elaborada em torno do envoltório carnal. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar o pince-nez com seu fio de torçal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos penteados. Confesso que então, apesar da longa convivência, lhes não conheci os nomes. No Vale Sinistro, a desgraça é ardente demais para que se preocupe o calceta com a identidade alheia. Então ele continua nos descrevendo, Ele fala desse cansaço extenuante e que não chegou a um dia, retorna aquele comboio e começa a descrever aqui alguns dos 4 que estão mais ligados a ele, porque dividem o espaço na caverna, e comenta que um deles, que ele não se simpatizava especialmente por um deles, pela sua maneira de ser antipática, com odor, com roupas pedantes, e ele se esquecia, como ele mesmo diz, ao nos contar isso, ao nos narrar, ele diz que ele se esquecia que ele também tinha ali uma aparência que ele gostaria de estar, bastante sofisticada para o ambiente. O conhecido rumor aproximava-se cada vez mais. Saímos de um salto para a rua. Vielas e praças encheram-se de réprobos,
como das passadas vezes, ao mesmo tempo que os mesmos angustiosos brados de socorro ecoavam pelas quebradas sombrias no intuito de despertarem a atenção dos que vinham para a costumeira vistoria. Até que, dentro da atmosfera densa e penumbrosa, surgiram os carros brancos, rompendo as trevas com poderosos holofotes. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta, desceu um pelotão de lanceiros, em seguida damas e cavalheiros que pareciam enfermeiros, e mais o chefe da expedição, o qual, como anteriormente, se particularizava, se particularizava por usar turbante e túnica hindus. Silenciosos e discretos, iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. A mesma voz austera que se diria, como das vezes anteriores, vibrar no ar, fez pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los, mas a estranha voz indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo simplesmente: abrigo número tal, rua número tal. Ou, conforme a circunstância, dementado, inconsciente, não se encontra no abrigo, vagando em tal rua, não atenderá pelo nome, reconhecível por esta ou aquela particularidade. Dir-se-ia que alguém de muito longe assestava poderosos telescópios até nossas desgraçadas moradas, para assim informar detalhadamente o momento decorrente informar detalhadamente do momento decorrente à expedição laboriosa. Os obreiros da fraternidade consultavam um mapa, iam rapidamente ao local indicado e traziam os mencionados, alguns carregados em seus braços generosos, outros em padiolas. De súbito ressoou na atmosfera dramática daquele inferno onde tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos meus mais profundos recôncavos do meu ser, o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, ouviram-se os dos 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. Interessante que aquela exaustão diferenciada que ele e os amigos estavam sentindo, provavelmente depreende-se, acredito que até vai ser dito, mas depreendemos que era justamente a extinção do fluido vital, porque o suicídio, como ele é provocado, ele acaba quebrando ali, rompendo, cortando o laço, mas o fluido vital ainda está, né? O fluido vital permanece, e porque ainda não terminou aquele tempo de vida, né? E eles ficam, por tudo que nós já vimos aqui, que eles nos descrevem, eles aguardam um momento em que esse fluido vital ou se extingue naturalmente, ou é levado por alguma razão a apressar essa extinção desse fluido vital, dependendo ali do comportamento, da condição, da necessidade de cada um. Mas fato é que há um tempo para o desgaste desse fluido vital, mas e esse cansaço, nós depreendemos que foi justamente esse perder de forças. Então ele já estava preparando-se de uma forma melhor para vivenciar as experiências no plano espiritual, né? Aqui. Não se tinham passado, eu compartilhava. Vamos lá.
Sim, os obreiros da fraternidade longínqua. De súbito ressoou na atmosfera dramática daquele inferno onde tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida ouviram-se os 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. Então, dando continuidade. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante. Abrigo número 36 da rua número 48. Atenção! Abrigo número 36, ingressar no comboio de socorro. Atenção! Camilo Cândido Botelho, Berlamino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João de Azevedo, Mário Sobral, ingressarem no comboio 4B. Então a voz ia colocando tudo isso. Foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma que um enfermeiro indicava, atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam cerco em torno de mim e de meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco e nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por isso mesmo o regresso da expedição. Entrei. Eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofadas com arminho branco, apresentavam o espaldar voltado para os respiradores que dir-se-iam os óculos das modernas aeronaves terrenas. Ao centro, 4 poltronas em feitio idêntico, onde se acomodaram enfermeiros, tudo indicando que ali permaneciam a fim de guardar-nos. E nas portas de entrada lia-se a legenda entrevista antes na flâmula, empunhada pelo comandante do pelotão de guardas, Legião dos Servos de Maria. Dentro em pouco a tarefa dos abnegados legionários estava cumprida. Ouviu-se no interior o tilintar abafado de uma campainha, seguido de movimento rápido de suspensão, de postes de acesso e embarque dos obreiros. Pelo menos foi essa a série de imagens mentais que concebi. O estranho comboio oscilou sem que nenhuma sensação de galeio ou mais leve balanço impressionassem nossa sensibilidade. Não contivemos as lágrimas, porém, em ouvindo o ensurdecedor coro de blasfêmias, a grita desesperadora e selvagem dos desgraçados que ficavam por não suficientemente desmaterializados ainda para atingirem camadas invisíveis menos compactas. Muito interessante porque o fluido vital, né? E esse processo que auxilia nesse processo de desmaterialização, né? Porque o fluido vital é para o nosso corpo de carne, né? Ele é já reservado, digamos assim, para a encarnação, o tempo que está predeterminado, designado como o tempo ideal para aqui estarmos, né? Então, os outros não estavam ainda desmaterializados a ponto de poderem buscar um ambiente diferente. Eram senhoras que nos acompanhavam por nós velando durante a viagem, falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade, acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas, bondosas irmãs de caridade.
Afastava-se o veículo, a pouco e pouco a cerração de cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados durante tantos anos pela mais cruciante das cegueiras, a da consciência culpada. Consciência culpada. Apressava-se a marcha. O nevoeiro de sombras ficava para trás como pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora as estradas eram amplas e retas, a se perderem de vista. A atmosfera fazia-se branca como neve. Vento fertilizante sopravam alegrando o ar. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá fora ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficar incrustado nos abismos invisíveis criados pelo pecado dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para humildemente agradecer a grande mercê que recebia. Só agora ele conseguiu, elevar o pensamento ao alto, elevar o pensamento a Deus, agradecendo a bênção que acabara de receber. E o capítulo 3 chama-se No Hospital Maria de Nazaré. Então, nós vamos ver que eles estão se dirigindo para o Hospital Maria de Nazaré. Então, vamos lá. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos possibilidade de distinguir no horizonte ainda afastado severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Não se distinguia inicialmente vegetação, nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. E ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras. A fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres, cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Funda inquietação repercutiu rijamente em nossas sensibilidades, aviventando receios algo acomodados durante o trajeto. Que nos esperaria para além de tão sombrias fronteiras, pois era evidente que para ali nos conduziam. Então ele viu, Ele viu que ele ia adentrar uma muralha e ia habitar ali dentro daquela muralha. Ele não fazia ideia do que fosse, mas era uma região de nevoeiro intenso, embora houvesse a possibilidade da visão, Mas era de muito nevoeiro. Então, aquele que pensa que está se libertando de uma situação muito, muito mais difícil, que é ali no vale, mas se por acaso pensaram que estariam numa condição muito melhor, impossível, porque o padrão vibratório ainda destes mesmos impõe ao ambiente, esse ambiente obscuro de trevas, como eles falam de neblina, E ele continua. Vista à distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Assustou-nos
Assustou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade, que nos sentimos ínfimos, acovardados, só no avistá-la. Aproximando-se cada vez mais, o comboio finalmente estacou o fronteiro a um grande portão, que seria a entrada principal. Para além da cornija, caprichosamente trabalhada e urdida em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português esta inscrição já nossa conhecida, a qual, como por encanto, serenou nossa agitação logo que a descobrimos. Legião dos Servos de Maria. Seguindo-se esta indicação, que emocionalmente compeliu-nos a novas apreensões. Colônia correcional. Sem resposta às indagações confusas do pensamento, ainda lerdo e atordoado pelas longas dilacerações que nos vinham perseguindo havia muito, desobriguei-me de averiguações e deixei que os fatos seguissem livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo. Não faltava a fortaleza, nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma ponte desceu sobre ele e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nesta colônia. Definitivamente nesta colônia, não isentados, porém, de sérias preocupações quanto ao futuro que nos aguardava. De entrada, notamos pelas imediações numerosos militares, qual se ali se aquartelasse em regimento. Entretanto, estes muitos se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal lia-se esta outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos cumulasse de incertezas. Torre de Vigia. Em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos através de algum país desconhecido, enquanto a neve se espalhava, dominando a paisagem? Passamos sem estacionar por esta grande praça militar, certo de que se trataria de uma fortificação guerreira idêntica à da terra. Enquanto, revestida de indefinível nobreza inexistente nos congêneres que conhecêramos através da Europa, pois não poderíamos então avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquelas regiões desoladas do invisível inferior, cercadas de perigos bem mais sérios do que nos pareciam presumir. E com surpresa então verificamos que entrávamos em uma cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve, ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu, e o sol mostrando-se a medo entre a cerração, deixava ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse em derredor. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico, que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados, neles entravam e deles saíam, em afanosa movimentação, todos uniformizados, com longos aventais brancos, ostentando no peito a cruz azul celeste, ladeada pelas iniciais
Legião de Servos de Maria, LSM. Dir-se-iam edifícios, ministérios públicos ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se, traçando evocativas na sua estilização nobre e superior. Então, casas residenciais alinhavam-se graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam laqueadas de um daqueles edifícios, laqueadas de branco, como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico definia-se sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Então, percebemos então que agora já se iniciará uma outra etapa na vida do Camilo e desses companheiros todos, né? Eles já vão aos poucos, vão ser recolhidos neste hospital, já estarão em um leito, não mais ali na caverna, naquele ambiente plasmado e criado por vibrações tão difíceis. Já estão numa condição um pouco melhor, né? Nós vamos ver que eles ainda estarão com o corpo físico não, o corpo perispiritual ou corpo astral, como falava Paulo, bastante comprometido ainda em função do suicídio cometido, mas já estarão acolhidos no ambiente arejado, né? Então, percebemos que já houve um grande passo e tão logo eles começarão a se colocar em condições, participarão de vivências muitíssimo interessantes. Daí, ser um aprendizado muito grande a leitura deste livro por todas as experiências que nos chegarão. Reflitamos muito nesses tempos em que tantos desenvolvem pensamentos difíceis, ideias de suicídio e as alimentam, muitas vezes de forma ingênua, mas é preciso que estejamos atentos ao poder do pensamento. E tudo o que desejamos tende a se concretizar, como nos ensinou Emmanuel. Então, o cuidado que temos que ter, agradecendo a Deus, pedindo ao Pai que nos fortaleça, que fiquemos em paz.